Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios capítulo 3, do 14 até o 21. O Gera está na versão transformadora, né? Eu falo que essa oração é considerada uma das mais ousadas para mim, dentro do Novo Testamento. Amém? De alguém que estava preso, mas que não silenciou. Amém? Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a sua glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai, nós te damos graças. Obrigado pela tua palavra, que ela é uma inspiração para a nossa vida. Pai, como ela tem nos guiado, como ela tem nos fortalecido, como ela tem mudado, Pai, a maneira da gente enxergar a vida, porque ela nos instrui, ela nos edifica, ela nos fortalece, ela nos repreende, ela nos ajusta, ela nos coloca na posição certa, porque ela é luz para a nossa vida. E eu creio que nessa noite o Senhor tem verdades a nos revelar através dela. E eu me submeto completamente ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Por que eu falo que é uma das orações mais audaciosas, vamos dizer assim, mais ousadas, né, dentro do Novo Testamento? Primeiro porque Paulo estava preso, né? Quando ele escreveu essa carta, Paulo estava preso. Interessante que nessa oração que ele faz, em momento nenhum, ele fala das necessidades físicas, emocionais e materiais que ele precisava. Em momento nenhum, né? Porque com certeza Paulo tinha necessidades. Alguém que está encarcerado, alguém que está preso, longe da sociedade, é sempre alguém que tem necessidades a ser suprida. Mas em momento nenhum ele faz um pedido relativo às suas necessidades. Mas pelo contrário, o foco de Paulo aqui a todo momento, e ele diz: eu dobro os meus joelhos e oro ao Pai. Ele está orando por mim e por você. Na verdade, Paulo está orando pela igreja. Amém? Daquela época. E eu acho que essa palavra também nos alcança nos dias de hoje. Quando Paulo faz menção de todas as coisas que Deus criou, ele fala da sua infinita glória, do seu poder. E ele faz menção para que isso nos fortaleça interiormente. Ele faz um pedido de fortalecimento espiritual interior. Porque Paulo compreendia todas as dificuldades, lutas, adversidades que a igreja enfrentava, que nós enfrentamos. E Paulo tinha consciência que esse ser espiritual, ele era todos os dias confrontado, em todos os momentos. E agora Paulo faz menção: Pai, eu peço que o teu Espírito fortaleça o nosso homem interior. Paulo compreendia que a verdadeira força de um crente ou de um homem, ela se manifesta, queridos, no Espírito.
Pois um espírito fortalecido, quer dizer, ele é capaz de suportar, né? Ele é capaz de envergar mesmo nos vendavais, mas permanecer firme. E ele faz menção agora a isso. E ele pede que em Cristo essa manifestação habitará no nosso coração, à medida que a gente for confiando na verdade, à medida que a gente for compreendendo a palavra. E Paulo faz um pedido de revelação nesse sentido. Façam eles compreenderem que Cristo habita neles, e que esse mesmo Cristo, a palavra, vai trazer esse conhecimento, vai trazer essa força, e a manifestação dessas verdades vão gerar raízes profundas. Paulo compreendia isso. Esse homem espiritual, firmado em Cristo, firmado na palavra e firmado na verdade, ele vai criar raiz. Criar raiz quer dizer alguém que é sólido, alguém que é firme, é alguém que não se abala, é alguém que não é mais criança, não é qualquer coisa que vai tirar o foco, não é qualquer palavra, não é qualquer crítica, não é qualquer repreensão, mas é alguém que está fundamentado. E Paulo agora fala: eu creio que se eles viverem firmados na palavra, firmados na verdade, eles permanecerão firmes, manterão fortes. E peço também, como convém a todo povo santo, que eles possam compreender, e aí que eu acho tão lindo, né? Paulo apresenta uma medida, né, desse amor de Deus. E aí ele fala: eu quero que eles compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Quando ele fala de largura, quando ele fala de comprimento, profundidade, quer dizer algo que sai do normal, sai da imaginação, até onde que esse amor pode chegar. E é isso que Paulo está querendo dizer: olha, se eles compreenderem até onde que esse amor vai, até onde que esse amor alcança, até onde que esse amor pode chegar, eles vão compreender de fato que não existem impossibilidades que possa alcançar vidas e corações, que não existe lugar onde essa palavra não pode chegar, que não existe obstáculo que possa impedir esse amor transformador de se manifestar. E é por isso que ele fala: eles precisam compreender que isso vai chegar. Amém? Então, queridos, olha, é um homem que assim compreendia de fato quem ele servia. Era um homem que tinha sido totalmente impactado por esse amor. Alguém que nasceu de novo, foi fundamentado em algo tão profundo, teve a sua visão transformada, a sua mente renovada, pôde compreender que ele vivia uma história de religião, de perseguição, que ele achava que ele estava no foco, que ele achava que ele estava no propósito, tinha uma visão, mas estava no caminho errado. E quando essa luz se manifestou, ele teve a sua vida transformada. E a partir do momento que ele teve a sua vida transformada, ele nunca mais foi o mesmo, e nunca cansou de poder falar desse amor, de poder levar a manifestação dessa glória. E aí é interessante você ver: mas espera aí, dentro da cadeia isso pode surtir algum efeito? Né? Um homem que está preso, que fala: estou dobrando o meu joelho. Amém, queridos? É isso que é magnífico, queridos. Amém? Isso é que é magnífico quando você tem um espírito conectado em Deus e sabe que o poder da sua oração e da sua palavra vai alcançar e vai se manifestar. Paulo sabia que ele estava preso, né, enjaulado, mas a sua alma estava livre, a sua mente estava liberta, o seu espírito, querido, estava com toda a força e toda a convicção. Ainda que as celas estivessem grades, Paulo estava livre. Eles algemaram Paulo, mas não puderam algemar a palavra de Deus. Isso aqui é mais tremendo. Porque mesmo dentro daquela cela, queridos, Paulo pregava incessantemente daquilo que ele tinha vivido, daquilo que tinha alcançado. Paulo não falava de uma teoria, Paulo não falava de uma religião, mas Paulo falava de um amor transformador que alcançou ele, que mudou as suas convicções, o seu pensamento. Agora é interessante, né? Que mesmo dentro dessa condição, eles impediram Paulo de viajar, de visitar, de pregar, porque essa era a missão dele, como apóstolo: pregar, viajar, abrir igreja. Mas eles não puderam impedir Paulo
de orar pelas igrejas. Eles não silenciaram a voz. Amém? E eles não sabem o poder que existe quando uma palavra sai da boca de um crente. Amém? Quando uma palavra é liberada, queridos, no mundo do Espírito, ela traz a manifestação das verdades do reino do Espírito. Amém? As chaves que nos foram dadas, através da palavra você alcança o sobrenatural e manifesta no mundo natural. É pelo poder da palavra. E Paulo compreendia, olha, eu estou aqui, mas a palavra está viva. A palavra borbulha dentro de mim. E agora uma coisa que é interessante, queridos, Paulo não estava inativo. Né? Paulo não estava na quarentena, deitado e descansado e tirando férias. Ele poderia simplesmente, vou aproveitar que eu estou preso, vou descansar. Sabe, mas nunca. Paulo sempre se manteve, querido, ativo, ainda que dentro daquele lugar. Ele nunca ficou ocioso ou parado. Mas Paulo sempre estava movimentando o seu espírito, amém, queridos? Em favor das nossas vidas, em favor da igreja. Quando eu falo em favor das nossas vidas, quer dizer, porque como essa palavra chega ao meu coração, como se ele estivesse falando para mim agora. Amém? Essa palavra atravessou aí os 2000 anos e ela é atual. Ela é poder de vida e ela é real. Ela é manifestação de glória. Amém? E Paulo nunca separou o ministério da instrução com a oração. Isso que eu acho mais bonito. Paulo tinha palavras de sabedoria, ele era um grande mestre. Ele operava em dons espirituais, em milagres. Mas Paulo tinha um momento de comunhão e uma vida ativa através da oração. Ele sabia que aquilo era força, ele sabia que era aquilo que impulsionava, aquilo que fazia ele mover. Mas o objetivo, queridos, é que a gente possa continuar caminhando dentro dessa oração. E a gente vai compreender que nos versículos 16 e 17, Paulo vai fazer uma súplica por poder interior. Paulo vai deixar muito isso forte quando ele começa a clamar a Deus pelo homem interior. Porque Paulo sabe, e Paulo tinha consciência que nós somos seres espirituais. Paulo sabia que não adiantava eu ter uma força física, ter um corpo muito forte para resistir às adversidades, para resistir à falta de alimento, se o meu espírito não estivesse firmado e fosse suprido nele. Paulo sabia tudo isso. Poderia ter uma mente livre, um intelecto, abençoado, mas o principal ele sabia é o ser espiritual, é o homem espiritual fortalecido. E essa, quer dizer, é a primeira característica, é a evidência na nossa vida. Vai lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz o seguinte: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Olha o que Paulo está querendo dizer. Olha, entenda uma coisa. Não é pelas coisas naturais, humanas, não é pela conta bancária, não é pelo acesso que você tem de entrar e sair. Não é nada disso. Mas é pelo Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a ele. Olha que coisa importante e séria. Paulo agora nos leva a ter essa consciência, olha, se você é filho de Deus, você precisa compreender que esse Espírito está dentro de você, você é guiado por ele. Essa é a marca, essa é a evidência, queridos, de alguém que nasceu de novo, alguém que foi selado espiritualmente, alguém que teve a sua natureza transformada, alguém que compreende agora que as coisas dessa vida são passageiras, mas que a sua força interior é que vai fazer ele se mover, é que vai ajustar todas as coisas. Entenda, queridos, é no mundo do Espírito que está aquilo que você necessita. Aquilo que você tem buscado. É no reino do Espírito, querido. É acessando o Espírito que nós vamos trazer essas coisas em evidência. É por isso que Paulo fala tanto a respeito disso, dessa evidência. E ele fala dessa capacitação que o Espírito promove na nossa vida. Quer dizer, eu falo que nós temos algo tão grandioso dentro de nós que a gente precisa ter consciência.
Por muito tempo a gente não tinha essa consciência. Falar que Deus habita dentro de nós parece que é algo muito natural. Amados, isso é algo surreal. É algo absurdo. Eu estou falando de um Deus aqui que Paulo fala a respeito dele, do seu amor, da largura, do comprimento, e que está aqui dentro. Mas ele está aqui dentro para quê? Para me conduzir, queridos, a uma vida sobrenatural. A viver uma vida fora da média. Sabe? Ele quer, queridos, trazer todo o seu potencial à evidência e fazer isso se manifestar. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus só foi Jesus de fato no dia que ele foi ungido por esse Espírito. Foi aí que ele começou o ministério dele. Amém. Atos 10, 38. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quando eu falo que Jesus foi ungido, queridos, com o Espírito Santo e poder, é o mesmo Espírito que habita dentro de você. Não existe nada de diferente. É o mesmo Espírito que quer levar você a viver isso, a influenciar pessoas, a tocar o mundo, a curar enfermos, a manifestar a glória. E é isso que Paulo está falando aqui, olha, fortaleça esse homem interior, mas traz a consciência desse poder que existe na vida deles. Esse poder que dá capacidade deles suportarem as pressões, deles suportarem as dificuldades, deles se manterem santos. Porque é esse Espírito que vai nos conduzir à santidade. É esse Espírito que vai trazer equilíbrio, querido, e vai te dizer, olha, é possível viver uma vida diferente. Como? Vivendo guiado por Ele. Como é bom, queridos, ter consciência disso. Você tem um guia, você entende isso? Você já visitou uma cidade histórica? E aí você tem uma pessoa lá que é o guia. O que esse guia faz? Ele te conduz pelos lugares e ele vai te contando todas as histórias. Deixa eu te falar, o Espírito Santo é o seu guia. Entende isso? Ele vai te conduzir pelos caminhos certos. Amém? Por quê? Porque ele já esteve lá. Ele sabe tudo a respeito dos seus passos. Então ele quer te conduzir a isso. É a mesma coisa de você estar sentado do lado de uma pessoa que já viu o filme. Né? E aí na hora que está chegando, você fala, não, esse cara aí vai morrer. Você fala, meu Deus do céu. Por quê? Porque o cara já esteve lá. E o Espírito Santo vai te falar isso. Olha, eu já estive lá, fica tranquilo, cuidado. Cuidado que tem um buraco lá na frente que eles fizeram para você cair, mas você não vai cair. Então é isso que Paulo está falando, olha, façam eles terem consciência disso. Amado, deixa eu te dizer uma coisa, quem é guiado pelo Espírito nunca vai ser pego desprevenido. Né? Viu? Você nunca vai sair, a chuva vai te pegar. Porque ele sempre vai falar, leva o guarda-chuva. Você está achando que é bobagem? Não, ele fala isso. A gente acha que vai falar só sobre grandes coisas, né? Ah, mas não, eu estou com uma percepção. Não, é ele que está falando. Leva o guarda-chuva. Ó, eu já sei que vai chover daqui a pouco. Amém? Então, queridos, é ser guiado, é caminhar com tranquilidade, é caminhar com convicção. Sabe, é por isso que eu sempre acredito que no dia que a trombeta tocar, nós não vamos ser pegos de surpresa. Eu acredito plenamente que ele vai falar, ó, se alinhe, porque é agora. Fica de pé que você vai subir. Aleluia. Então o que Paulo está querendo trazer consciência para a igreja é disso. Fala, não façam eles desprezarem isso que é tão poderoso e tão rico. Não trate esse espírito, queridos, como alguém normal, comum. Não, amados. Amém. Tem uma palavra no grego
chama Caitoquel, eu acho, se eu não me engano. Quando fala que esse espírito habita dentro de você, ele está querendo dizer o seguinte, que ele se sente em casa. Essa palavra, o significado original dela, sente-se bem, sente-se em casa. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Os mesmos anjos que ficaram na casa de Abraão foram os mesmos que ficaram na casa de Ló. Mas tinha diferença. Amém? O fato dele habitar dentro de nós precisa de ajustes. Para que ele se sinta bem. Aleluia. E ele quer se sentir bem. E aí Paulo nos leva a ter essa consciência. Ele falou, eles precisam ser fortalecidos no espírito. No espírito. Para poder enfrentar as adversidades. No homem interior, amém, queridos? É isso que ele está falando. Se eles estiverem ajustados espiritualmente, eles vão resistir, eles vão vencer e eles vão caminhar. E é exatamente isso, Efésios 3,17. Eu vou ler o texto aí do Catoiquel. Efésios 3,17. Catoiquel, é isso mesmo. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Grosseiramente dizendo, ele se sentirá em casa, habitando em você. Ele se sentirá bem. E aí Paulo faz essa menção, queridos, amém? De ter essa consciência. Sabe, é muito bom a gente falar assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, né, ter uma manifestação, ter um mover. Mas o mais importante é você saber que ele vive dentro de você. Que não é um fato de estar cheio, é uma habitação. Sabe? E diz a palavra, queridos, que ele vai estar conosco até a consumação do século. Você compreende que é um amigo que não vai te largar em situação nenhuma. Você pode estar bem, pode estar mal, que ele vai estar com você. Naquilo que você está fazendo. Então entenda bem, querido, se você estiver aqui adorando, ele está com você. Se você estiver roubando, ele vai estar lá com você também. Viu? Tem pessoa que pensa que o Espírito Santo vai sair. Né? Vou entrar aqui num lugarzinho aqui, peraí, Espírito Santo, fica aqui que eu vou dar uma subida lá. Você não pode entrar não. Não, ele vai com você, querido. Ainda que entristecendo, mas ele vai. Amém? Aí agora Paulo começa a falar o seguinte, queridos. Ele faz uma súplica sobre aprofundamento no amor de Deus. O que ele está querendo dizer? Olha, eu preciso que eles vivam uma experiência de profundidade dentro do amor. A gente precisa compreender que esse amor não é simplesmente uma teoria. Quando a gente fala de amor, parece que é uma coisa que já vem no coração da gente, né? Coraçãozinho, aquelas coisas assim, palavras bonitas. Não, amor é muito mais forte que isso, querido. Sabe, amor vai romper com diferenças, com raças, com cores, com credos, com defeitos. Sabe, o amor vai fazer eu enxergar as pessoas, ainda que em pecado, sabe, desejoso por elas. Né? Eu olho para o homossexual, eu olho para o traficante, eu olho para aquela pessoa que é amargurada, e eu não tenho distinção disso, porque é uma profundidade que está nele. Quando eu compreendo o amor dele, queridos, não é o meu amor. Porque se for olhar para mim mesmo, eu não vou conseguir fazer essas coisas. Agora, quando eu compreendo esse amor e eu estou enxertado nele, esse amor me promove a viver isso. Sabe aquelas coisas que você falou, eu não sou capaz de fazer? O amor dele é capaz de te levar a fazer. Te levar a viver as experiências. Ah, mas isso é tão difícil para mim. Você precisa se aprofundar nesse amor. Eu não consigo perdoar, porque você ainda não está na profundidade desse amor. Porque amor e perdão andam junto, lado a lado.
E aí Paulo agora fala, eu preciso que eles entendam isso. Para que a gente seja fortalecido nisso, nesse amor. Sabe, é isso que vai fazer com que a gente viva, queridos. É isso que vai fazer com que exista uma comunidade de pessoas diferentes, onde eu olho para cada um sem desprezo, sabe? Sem selecionar. Ah, esse aqui vai ficar porque ele é bonzinho, eu fui com a cara dele. Não. Isso não é amor. Amor não é preferências. Agora não é por mim mesmo, é por ele. Amém? E essa é a virtude mais importante na vida daquele que nasceu de novo. Mas a característica mais forte, se nasceu de novo, é a manifestação desse amor. É você olhar e falar, olha, eu estou conseguindo fazer coisas que eu não conseguia. Eu estou conseguindo perdoar, eu estou conseguindo olhar na cara de algumas pessoas. Eu estou conseguindo olhar e ver que existe chance e possibilidades. Eu estou começando a acreditar no chamado, no ministério. Amados, esse amor vai me fazer alegrar com a vitória dos outros. Porque eu, por mim mesmo, às vezes eu sou egoísta, invejoso, sabe? Sempre quero estar em primeiro lugar. E aí esse amor sabe me falar a hora que eu preciso estar em segundo, a hora que eu preciso estar em último, a hora que eu preciso desaparecer. A hora que eu não tenho que entrar em cena, não, agora você não vai fazer parte, não. Esse capítulo não é para você. Mas você vai ficar firmado com quem está ali. Você vai ficar orando. Entende? Não é por mim mesmo, não. Eu não consigo por mim mesmo. Né? A minha carne belisca, ela me dá raiva. Fala, não, por que não fui eu? Por que não estou lá? Porque não é você. Amém? E o meu amor, amém, queridos? Lá em 1 João 3,14. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Olha que coisa interessante. Querido, se tem alguém aqui que você não ama, deixa eu te dizer, você ainda está na morte. Você não passou para a vida. Não, pastor, não é que eu não gosto, eu só não quero estar perto. Então a lição de casa é você vai sentar do lado dele 1 mês direto. Tá bom? Amados, isso é muito sério, gente. A Bíblia não é conto, não. Você tem que olhar para você e falar, deixa eu ver se eu estou vivendo isso. Não, rapaz, eu não estou aguentando no fulano. Então quer dizer que eu estou na morte. Amados, está escrito, significa que passamos da morte para a vida. Né? Mas quem não ama continua morto. É pesado, né? Vê o 15, Gera. Deixa eu ver se o 15 é o que... Olha só, queridos, vou pegar um pouquinho mais pesado. Eu gosto de espremer mais. Quem odeia seu irmão já é assassino. Tem gente que acha que assassino é só aquele que deu tiro, né? Esfaqueou, está na capa. Amados, o seu ódio pode estar matando pessoas. Simplesmente assim. E tem gente que fala, eu odeio, né? Abre a boca para falar. Aí você tem que falar, assassino. Assassino. E você sabe que nenhum assassino tem dentro de sua... Tem o quê? Tem dentro de si a vida eterna. Amados, é muito sério. Sabe, tem pessoa que tem tanta raiva, fala, não, ele para lá e eu para cá. Deixa eu te falar, vocês dois vão para o céu, agora um vai ter que ficar. Quem vai ficar? Porque se você não consegue conviver com ele. Que ele sabe que tem isso dentro de igreja. Eu conheço pastor que não consegue olhar na minha cara. Tem raiva de mim. Agora eu te pergunto. Eu não vou julgar, bem, mas a Bíblia está falando que se esse ódio existe, ele não pode ir para o céu. Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, isso e isso. Mas você não amou. Para mim, mais importante é o amor. Não é obra. Amém? É simplesmente isso. E Paulo está trazendo consciência. Gente, tem consciência. Faça eles se alimentarem interiormente, mas explique para eles que existe um amor que precisa impulsionar a vida deles. Queridos, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não existe obra sem amor, não existe fé sem amor, não existe profecia sem amor. Deixa eu te falar, tudo está sustentado em amor.
Amém? Tudo está sustentado em amor. É simplesmente, aleluia. Então deixa eu te falar uma coisa, é a primeira evidência da salvação que está falando aqui. Pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? Você ama seu irmão? Amo. Você tem ódio de alguém? Não. Então glória a Deus. Você saiu da morte para a vida. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pode conhecer a teoria, mas a intimidade, a experiência não. E o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: o amor é o fundamento em que a vida deve ser edificada. As nossas motivações, queridos, elas precisam estar em amor. Deixa eu te falar uma coisa. O meu chamado ministerial precisa consistir em amor. Se eu fui chamado para missões, a primeira coisa que tem dentro do meu coração é amor. Amém? Não é. Senão eu vou ser um turista, fazendo viagem. Amém? Se o meu chamado pastoral precisa dar resultado, ele tem que se expressar em amor. Você precisa amar pessoas. E eu fico assim abismado com pastores que chegam em determinado momento do ministério, em que eles se colocam tão distante. Termina o culto, tem uma porta aqui atrás, ele sai e vai embora. Né? Eu tenho um sobrinho que ele foi fazer uma viagem com um grande pastor lá para Israel, dessas caravanas. Né? E ele falou, não, vai ser um momento tão bom, eu quero estar perto, eu vou estar perto desse pastor, vai ser ótimo, né? Fazer essa caravana, a gente vai, imagina que top, vai estar no hotel, junto, almoçando, convivendo. O pastor ficou no hotel, a caravana em outro. O hotel dele era separado. O lugar que ele almoçava era separado. Ele ia lá no momento, fazia o culto e ia embora. Amém, queridos? O foco não é esse. Deixa eu te falar, Jesus andava entre as pessoas. Por que Davi foi um grande rei, um grande líder? Porque ele andava no meio do povo. O trono dele não estava distante, as pessoas tinham acesso àquilo ali. Amém? Agora o que a gente precisa compreender é que é o Espírito Santo que vai me levar a viver o amor de Deus. Pastor, mas você está falando aí, parece que é tão fácil, como que eu vou conseguir isso? Pelo Espírito. Uma vez que você sai de cena e fala, então tá, a partir de agora, ó, decide, o que você quer que eu faça? Quero que você vá lá e dá um abraço naquela pessoa que você falou que não gosta. Amém. Aí você já começa a quebrar, aí é ser guiado pelo Espírito. Aí ele vai te levar, queridos, a isso. Fazer você romper. Amém. Agora Paulo faz uma súplica por compreensão do amor de Cristo. É muito bonito falar do amor, né? Jesus morreu na cruz por mim, Jesus se entregou, Jesus deu a vida. Mas o que Paulo está orando aqui, ele está falando assim, olha, precisa ter uma compreensão melhor. Precisa ter uma compreensão maior. Precisa de uma revelação profunda para que eu possa compreender esse amor. E aí é onde que Paulo está orando e está falando assim, olha, Senhor, faz eles enxergarem esse amor. Não como uma história bonita. Não como um conto casual. É muito lindo, né, ver Jesus ali sendo furado e falar, ele me amou. Mas agora Paulo ora para que a gente possa compreender as dimensões desse amor. Amados, olha que coisa linda, o amor de Deus tem dimensão. O que quer dizer? Você pode medir. Não é algo que está escondido. Ele expõe o amor dele para que a gente possa compreender. Não é algo que ele trancou. Não, mas aí Paulo falou, olha, mostra a dimensão. E aí Paulo fala, mostra a largura, mostra o comprimento, mostra a altura e a profundidade. Traz essa revelação. E ele começa a trazer isso. E aí que nós vamos entrar, acho que na parte mais linda, né? A referência a essas dimensões, querido, vai falar da grandeza desse amor. Quando Paulo fala da largura, né? Do comprimento, da profundidade, da altura, Paulo está querendo dizer o seguinte, tem uma grandeza nesse amor.
E eu quero que vocês compreendam a grandeza desse amor. Amém. Então vamos primeiro na largura, compreender essa largura. Vamos lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 fala: e entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com seu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Pastor, o que tem a ver esse versículo aí com a largura? Espera aí. Nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Deixa eu te dizer uma coisa. Amém. Pega aí. Está pronto? O amor de Cristo é suficientemente largo para alcançar toda a humanidade. Essa é a largura. Ele vai no gueto, ele vai na favela, ele vai nas mansões, ele vai nas ilhas paradisíacas. Amém? Ele percorre por todos os cantos. E deixa eu te falar, diante desse amor, todo mundo é igual. Não existe rico. E a coisa mais impressionante que eu acho, querido, é que quando a gente entra nesse lugar aqui, está todo mundo sentado. É o único lugar em que se iguala todas as pessoas. Aqui não tem médico, não tem advogado, aqui não tem milionário, não tem. Aqui tem um corpo. Aqui todo mundo é igual. E a largura desse amor, ela é suficiente para alcançar toda a humanidade. É isso que Paulo está querendo dizer. Faz eles enxergarem a largura. Faz eles compreender que esse amor se manifestou para toda a raça, povo, tribo e língua. Não importa. Basta somente confessar. E ele será alcançado. Aleluia. Vamos ver o cumprimento? João 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Aleluia. Esse amor é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. Ele não passa. Amém. Deus não ama em alguns momentos. Deus não ama quando recebe elogio, quando ele é paparicado. Não. Ele ama porque ele é amor. Amém. Esse amor não tem fim. Não tem fim. Ele permanece para sempre. Assim como esse amor te alcança aqui, ele vai ecoar por toda a eternidade. Aleluia. Esse é o cumprimento. Aleluia. Isaías 53, versículos 6 e 7. Vamos conhecer a profundidade desse amor. Aleluia. A profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Todos nós nos desviamos como ovelha, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados
de todos nós. 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matador, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Aleluia. Suficientemente profundo para alcançar o pecador mais miserável. Qualquer um, querido. Qualquer um que queira será abraçado por esse amor. Esse amor é capaz de descer às profundidades das trevas para se manifestar para uma pessoa. Amém? Para aquele que clamar por ele. Para ele que pedir socorro, para aquele que clamar por misericórdia, por graça. Amém? Esse amor desce à profundeza das trevas e socorre a quem quer que seja. Aleluia. Vamos ver agora a altura. João capítulo 17, versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Suficientemente alto para levá-lo ao céu. Ele não vai te deixar para trás. Sabe por quê? Porque ele te amou. E esse amor é capaz de não fazer se esquecer de você. Ei, pode uma mãe se esquecer daquela criancinha que está ali no peito mamando? Ele não vai se esquecer de você. Aleluia. Esse é o amor dele. Agora deixa eu te dizer uma coisa, só o isolamento e a falta de comunhão é um obstáculo para que você não viva esse amor. Para que a compreensão desse amor não te alcance. Amém? Por quê? Porque ele chamou a gente para estar junto. Ele falou, quando vocês estão juntos, esse amor multiplica. Em uns com mais intensidade, em outros com menos. Mas sabe, à medida que há uma união, esse amor vai alastrando e vai influenciando e vai ensinando pessoas a viver ele. E aí eu aprendo a amar mais e mais com o meu irmão que tem facilidades. É por isso que Paulo fala, olha, seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Por quê? Porque eu aprendi a amar como ele. Então eu acho que se você começar a olhar para mim, você vai ver como que eu estou agindo com essas pessoas. Como? Amém? E um ensina para o outro. É por isso que a gente tem que estar junto. É por isso que a gente tem que estar perto. É por isso que não pode existir barreiras. Chama aquele que você nunca conversou, vem cá, vem para perto. A gente tem meio mania de isolar algumas pessoas e ficar aqui, né, só com aquelas que a gente tem afinidade. Não, ele está falando, traz para perto. Traz para perto, faz ele se alastrar nesse amor. Faz essa brasa incendiar. Amém? O amor é como uma brasa, querido, à medida que você vai soprando, o fogo vai manifestando. Amém? À medida que você vai crescendo junto ali no conhecimento e na graça, você vai passando a amar mais, a dar mais importância. Amém? Aleluia. Agora no versículo 29, Paulo faz uma súplica pela plenitude de Deus. O que é plenitude? É ser tomado, é ser completo em Deus. E aí Paulo começa a fazer uma súplica, pai, eu não quero simplesmente que eles vivam alguns momentos ou experiências, mas que eles sejam plenos. Existe uma totalidade de Deus neles, não haja espaço para mais nada. O que Paulo está querendo dizer, eu quero que eles sejam encharcados, que escorra, que vaze a tua presença. Sabe, queridos, quando você está assim nessa plenitude de Deus, você está assim numa unção tão tremenda que o óleo começa a derramar na sua vida. Amém? É tão bom, queridos. Eu fico imaginando, tem hora que você tem que colocar uma plaquinha atrás assim, mantenha distância. Porque senão você vai derrapar.
né? O óleo está escorrendo, não é verdade? Então você fala, fica com cuidado, porque eu estou derramando da plenitude. Então o que Paulo queria aqui é que nós fôssemos tomados de toda a plenitude. Tem uma passagem que eu acho muito bacana, em 2 Crônicas. Isso já há muitos anos atrás, naquelas primeiras experiências que eu tive com Deus, assim que você pode dizer que foi na sua conversão, esse versículo falava muito comigo, e eu viajava tentando compreender Deus. E aí fala o seguinte: nem o céu dos céus podem conter a tua glória. Ele está dizendo o seguinte: nem o céu que eu estou vendo, que é esse céu que a gente vê. Mas aí ele fala, existe um outro céu acima desse céu. Ele está falando, olha, nem esse céu, nem outro céu podem conter a sua glória. E eu fico imaginando que tamanho de grandeza. E Paulo está falando o seguinte: eu quero é que essa plenitude, que o céu não aguenta, que o céu não contém, esteja em você. É absurdo. É absurdo, queridos. Você compreender isso? Paulo está querendo, eu quero que eles sejam plenos. Plenos. Você conhece, queridos, a grandeza de um Deus desse nessa plenitude? Diz a Bíblia que Ele conhece todas as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Ei, deixa eu te falar uma coisa. São bilhões e bilhões e bilhões. Galáxias, galáxias e galáxias. E Ele conhece cada uma delas. E aí Paulo fala, faz eles compreenderem isso. O que está dentro deles. Ei. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Significa sermos semelhantes a Cristo. Porque assim a gente vai alcançar o propósito eterno. Quando fala que o Espírito habita em mim, queridos, está dizendo que a palavra habita dentro de mim. Que Cristo habita dentro de mim. A palavra é a verdade, a palavra é a vida, a palavra é cura. Amém. A palavra é poder, existe dentro de você, queridos, todos os artifícios, todos os artefatos para destruir sofisma, amém? Reconstruir, destruir, fazer o que você quiser. Todo o poder maior do que qualquer bomba atômica que possa ser criada. Ele habita dentro de você. Amém? Aleluia. Romanos 8, 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Você foi escolhido, querido. Predestinado. Amém. Ele predestinou você para essa vida. Aleluia. Para viver essa glória. O propósito eterno dele é esse, ó. A fim de que seja o primeiro entre muitos. Ele está querendo dizer o seguinte: você vai gerar pessoas. Você vai gerar vidas. O propósito de conhecer a dimensão desse amor é fazer você olhar para as pessoas com um olhar diferente, olhar para a vida com um olhar diferente, valorizar aquilo que está em você, os dons, amém? A riqueza, a glória, tudo que está em você, disponível para a sua vida, amém? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Que eles devemos ser cheios da plenitude, não apenas com a plenitude, entenda isso. Não apenas com a plenitude, mas até a plenitude de Deus. É isso que nós precisamos. Chegar à plenitude. Cada dia mais crescendo. Cada dia mais desenvolvendo o meu homem interior. Cada dia mais mudando o meu caráter.
cada dia mais me lapidando, cada dia mais me permitindo ser transformado. Aprendendo do seu amor. Compreendendo. Porque se a minha motivação estiver fora desse amor, está errada. Eu quero ser conhecido pelas palavras bonitas que eu prego, pelas redes sociais, pelos seguidores que eu tenho, pela influência que eu estou gerando. Querido, tudo isso é em vão. Se o amor não estiver exalando seu coração. Vai passar. Amém. Aleluia. Vamos terminar com o versículo 20. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós. Olha que coisa tremenda, o poder dele que atua em nós. Olha o que ele é capaz de fazer. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Aleluia. Esse poder é capaz de te levar a isso, querido. Amém. Capaz de fazer você viver. Amém. Capaz de fazer você enxergar e de ver a realização, amém, muito maior daquilo que você pediu ou pensou. Sabe, queridos, uma coisa que você precisa ter na sua consciência, quando você entrar nesse lugar e você estiver diante dele, pense em coisas grandes. Fale de coisas grandes. Sabe por quê? Porque ele vai usar isso aí para fazer além daquilo que você está pedindo ou pensando. Essa é a matéria-prima que ele vai usar. E o que Paulo está querendo dizer, faz eles enxergar isso. Que aquilo que os olhos deles alcançam é muito pequeno diante daquilo que ele pode fazer. Aquilo que está saindo da boca deles é muito pouco para aquilo que o Senhor vai fazer. Amém. Aleluia. Se a gente está acostumando com esse lugar e achando que aqui vai ser muito bom, vamos ficar muito tempo, ele está falando, não. Começa a pensar em um lugar maior. Amém. Começa a pensar num lugar maior, porque o meu desejo é salvar toda a humanidade. Quando você está conformando com 1000, eu quero pensando em milhões. Aleluia. Às vezes a gente fica vendo grandes ministérios como Benny Hinn, grandes homens por aí, né? Aquele que a gente falou hoje, como é que é? Kenneth Copeland. Né? O cara tem não sei quantos aviões e não sei o quê. E aí a gente fica pensando, meu Deus, né? Esses caras têm um ministério tão rico, por isso que eles estão avançando. E eles, não é por causa disso, não, pensa o contrário. Amém. Eles estão grandes é porque eles pensam grande. Não é porque eles têm, não. É porque eles têm a capacidade de pensar, o dinheiro vai chegar. Não é porque o dinheiro chegou que eles cresceram, não. Amém. É porque a mentalidade deles é grande. A mentalidade, querido, sua precisa ser grande naquilo que Deus quer fazer. Naquilo que Deus pode fazer na sua família, na sua casa, nos seus negócios, na sua vida. Como a Fernanda pregou aqui hoje. Para que eu vou ficar preocupado, queridos? Se eu tenho um rei habitando dentro de mim, dono de todas as coisas. Eu preguei outro dia, faço parte de uma família real. Amém. Meu pai está sentado num trono. Ele me colocou ao lado dele, ele me deu autoridade, falou, Ronan, me represente no reino. Tem uma postura de rei, sabe, queridos, o que falta na gente é isso, a mentalidade de saber quem nós somos, compreender quem nós somos, parar de ficar andando para baixo, pensando pequeno. Você precisa representar o seu rei com postura. Nós estamos numa reunião aqui, queridos, de uma realeza. Amém. É por isso que você não pode se portar de qualquer maneira, querido. Amém. A gente precisa ter classe diante do rei. A gente precisa ter decência moral. A gente precisa ter comportamentos que sejam dignos. Aí às vezes a gente acha que pode sentar, falar de qualquer maneira. Não, você está diante de um rei. Olhe para você e fala assim. Eu tinha um pastor que ele falava assim, olha, essa roupa minha aqui, ela está boa para ir na igreja. Ele falou, chega diante do espelho e fala, Deus, eu estou bom. Eu estou bonito para o Senhor. A minha roupa está glorificando o Senhor. O meu corpo está te glorificando. É a realeza, queridos. É essa consciência que Paulo está falando. Olha,
coloca isso, essa mentalidade neles, que é um Deus grandioso, que é um rei poderoso. Comece a mudar a sua mente, queridos. É por isso que Paulo fala, olha, existem verdades e transformações e coisas que vão acontecer na sua vida que só através da sua mente renovada. Ele fala, renove a sua mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Então quer dizer que se você não renovar, tem coisas que você não vai viver. Por quê? Porque você está pensando pequeno. Se você pensa que você é um gatinho, você vai ver como gatinho. Agora, se você pensa que você é um leão, amém? É isso que ele está querendo que você compreenda. Se você é filho do rei, você precisa pensar como um rei. Você tem que olhar para um palácio, amém? Para um reino. É essa a visão que você precisa ter. Foi por isso que a primeira coisa que ele fez quando ele chamou Abraão e falou assim, olha, eu tenho uma palavra para a sua vida. Recebe aí. Você vai ser pai de uma grande nação. Multidão a partir da sua vida. É o povo que eu escolhi, é um povo separado, é um povo especial. Mas deixa eu te falar, eu vou engrandecer seu nome. Você vai ser rico. Muito rico. Seu nome vai ser lembrado. Agora, Abraão imediatamente mudou a mentalidade. Espera aí. Eu recebi a palavra de um rei. Mas ele falou, deixa eu te falar, Abraão, olha, a palavra de um rei, mas sabe que tem coisas que ainda podem mudar a sua mente? E você voltar a pensar pequeno. Então deixa eu te falar uma coisa, vou mudar seu nome. Agora não é Abraão, é Abraão. Porque por pai de multidões, eu estou te chamando. O seu nome agora será pai de multidões. E eu acho isso magnífico, porque mudou o nome. É exatamente para ele nunca esquecer da promessa. Que é a coisa que ele mais ouve. Eu acho que a coisa que a gente mais ouve durante o dia é o nosso nome. Então toda hora ele escutava, pai de multidões. Opa. Pai de multidões. Opa. Pai de multidões. Ele falou, realmente, esse negócio é para mim. Eu sou pai de multidão. Amém? É isso que você precisa compreender, quer dizer, é isso que você precisa renovar na sua mente. É essa consciência que você tem que ter. Eu não sou pequeno, eu sou grande. Né? Pode ser que você ainda não desenvolveu. Mas você está enxertado na mesma árvore que eu estou. Amém? De que o Kenneth ficou plantar. Não é verdade? De que Billy Graham estava. Agora, por que eles desenvolveram e você não? Mentalidade. Amém? Mentalidade. Pense como filho e filha de rei. Como alguém que foi chamado para reinar. Amém? E ande na postura de um filho de rei. Que você representa ele. Amém? Você representa o reino. E é essa consciência que você precisa ter. Amém? Mas um rei de amor, um rei de justiça, um rei de bondade, um rei de graça, um rei de misericórdia. Que te chamou com um propósito. Amém? Fazer parte do reino não é ficar sentado numa cadeira de ouro, não, é trabalhar. Príncipe trabalha. E trabalha muito. Em favor do rei. Porque no reino, querido, nada do que eu faço é para mim, é para ele. Nada do que eu tenho é meu, é dele. Entende isso? Todos os dons, talentos, tudo é dele. Todo título, toda glória é dele, não minha. Amém. Aleluia. Faça valer a pena o amor que te alcançou. Aleluia. Fica de pé, querido.